Então essa questão de dízimo, do jeito que os pastores colocam hoje, como regra, ordenança, obediência, é mentira. É mentira, gente. Se você examinar a Bíblia a partir do Novo Testamento, onde foi manifestado o plano de Deus da nova aliança por Cristo, até Apocalipse, não tem uma orientação bíblica, nem de Jesus, nem dos apóstolos, para ninguém dar o dízimo como ordenança. Jesus nunca orientou a nenhum dos seus discípulos a dar dízimo. Eles pegam lá Mateus 23, para tentar manipular, para manter a sua mentira, que é em causa de ganho, falsificando a interpretação ali do texto de Mateus. Jesus não está falando com a igreja. Jesus não está colocando essa regra para a igreja. Quando Jesus diz, façam isso e não omitam aquela, ele está falando para os judeus que estavam ainda vivendo da dispensação da lei. Jesus ainda estava vivendo a lei. O pacto da nova aliança só foi selado, estabelecido, com a morte de Cristo. A partir daí foi selado o novo pacto. Tudo que era pedido, que era vivido na lei, como meio de chegar a Deus, não era mais necessário. Foi abolido por Cristo. Agora tudo é por Cristo. Não precisa de templo, não precisa de sacerdote, porque Jesus é o templo, Jesus é o sacerdote, Jesus é a oferta que era oferecida como sacrifício pelos pecados a Deus. Não precisa mais de fazer sacrifício pelo pecado, não precisa mais de buscar a Deus ali no templo, porque Deus agora está em nós que estamos em Cristo. Não precisa mais de um lugar aonde encontra Deus, aonde vai adorar a Deus, aonde vai oferecer o culto a Deus, porque agora nós somos o templo, a casa, o altar, aonde o culto a Deus tem que ser oferecido, é na nossa vida, é no nosso viver. Não é ali naquela estrutura que diz que é o templo, porque o templo dos judeus foi destruído. Aí vem hoje muitos pastores, homens, constroem sua casa, sua construção, seus impérios de alvenaria e faz o povo entender que ali é o templo, a casa de Deus, onde o povo vai ter que servir como judeu, tem que dar dízimo, tem que ir lá fazer oferta, oferecer sacrifício, tem que ir lá fazer adoração, oferecer culto. Isso não existe para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo se congrega, os irmãos, a irmandade. Se eu tenho aqui na minha comunidade mais 3 irmãos que comungam na fé que eu tenho em Cristo, a gente vai congregar. Não é sob uma hierarquia de domínio do homem dentro da igreja. A gente vai congregar em qualquer lugar, sobre a autoridade de Cristo, da palavra. A gente vai aprender, ser guiado, instruído, dentro da submissão a Cristo, a palavra. Não é a quem está ensinando, não é no lugar de quem construiu para eu ali estar servindo como se fosse a Deus. É na palavra, a palavra tem que estar aqui, para eu viver no meu viver. Não é para eu viver ali no momento de formalidade, de social, de solenidade, naquela congregação, naquele ambiente que colocam na mente do povo, que ali é o lugar. Se você não estiver ali, não tem a Deus, não é de Deus, não vai ter bênção de Deus. O dízimo é uma grande mentira, como também essa pregação de casa de Deus, templo de Deus, igreja. Eles usaram Malaquias 3:10 e criaram essa mentira do dízimo que até hoje muita gente está presa, oprimida, constrangida, porque se não der 10%, tem que dar à igreja que você foi ali feito o negócio dela, sendo batizado para ser propriedade daquela instituição. Se você não estiver ali dando 10% e vivendo a obediência, a vida com Deus ali, você não é de Deus. Sua vida vai ser amaldiçoada. Tem gente que diz assim, eu dou dízimo, sou tão abençoado, eu não dou dízimo. E sou tão abençoado. Isso é uma estratégia do diabo para manipular os simples. Gente, são muitas mentiras que o povo está vivendo como verdade de Deus. Essa questão de dízimo é mentira. Essa questão de igreja, casa de Deus, é mentira. Agora, observe uma coisa. Essas duas grandes mentiras,
é os 2 pontos de lucro dos mentirosos, mercenários, falsificadores da palavra. Porque dízimo em casa de Deus é por onde eles têm o lucro. Você tem que estar na igreja, porque você tem que dizimar na igreja. Para que o lucro vá para a conta do dono da igreja. Não é Deus, é dos líderes. Aí eles criam essa história na sua mente de que você tem que ter uma igreja para congregar. Aí você vai ser coagido dentro da mentira de que se você não estiver ali naquele ambiente chamado igreja, onde ele é o dono, é o Senhor, que ele colocou o trono dele, o altar dele, para você estar ali submisso a ele, como se fosse a Deus. Se vocês não estiverem ali, eles não têm lucro. Se vocês não estiverem ali, eles não têm renda. Se vocês não estiverem ali, dentro das igrejas deles, eles não têm o seu poder sobre vocês. Ele não tem a autoridade, o senhorio sobre vocês. Ele não pode dominar vocês. Eles não podem fazer vocês de negócio. Porque eles só fazem vocês de negócio. Dominam sobre vocês. Tem vocês como negócio deles. Quando vocês estão nas igrejas deles. Por isso que eles criam essa mentira em nome de verdade de Deus. De se batizar, senão não é salvo. Dentro de um ministério. De estar na casa de Deus. Porque só pode servir a Deus, ninguém pode ser de Deus se não estiver dentro de uma igreja. Eles colocam, né, essa ideia na mente do povo. E que tem que dar o dízimo. Se não der o dízimo, você tem pastor pregando, está aí na mídia, que não é salvo. Que se não der o dízimo, vai para o inferno. Gente, vocês vivem nessa mentira porque vocês ainda não conheceram a verdade. Vocês são negócio dos homens, vivendo o anátema que os homens colocam para vocês viver como se fosse de Deus, porque vocês ainda não conheceram a verdade. Vocês são discípulos devotos e submissos aos homens, como se fosse a Deus, porque vocês não conheceram a verdade e nem têm interesse em conhecer. E quando alguém vai pregar para vocês a verdade, vocês desprezam a verdade por causa da sua religiosidade, da sua devoção aos seus líderes e da sua vida de igreja. O povo despreza a verdade e não dá ouvido a quem relevando a verdade. O que eu estou falando aqui é fato, é realidade. Estou mostrando isso a vocês. O povo está perdido dentro das igrejas. O povo está sendo guiado por homens. Aí alguém diz assim, não, mas tem que submeter a uma autoridade do homem para servir a Deus. Onde Jesus disse isso? Jesus, ele não disse isso a ninguém. Ele não disse a ninguém que tinha que submeter a Pedro, a Paulo ou João. Ele não disse a ninguém que tinha que estar sob a autoridade espiritual de Pedro, Paulo ou João. Jesus não mandou ninguém estar dentro dessa ou daquela igreja. Jesus, ele advertiu os seus discípulos a crer nele, seguir a ele, estar nele, guardar a palavra dele, aprender dele, ter o exemplo dele. Aonde Jesus ensinou alguma coisa de igreja, de dízimo, alguém? Vocês que pregam isso, defendem, vivem e colocam isso na mente do povo. Aonde tem? Não venha pegar Hebreus 10, 25. Olha como eles falsificam a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. O texto ali não se refere à igreja, instituição, lugar. O texto ali se refere a reunir-se. Não fala do ambiente, fala da reunião dos santos. Pode ser em qualquer canto. A Bíblia nunca aponta um lugar como um lugar central, exclusivo, para você estar ali para encontrar Deus. Eu não preciso encontrar Deus, nem adorar a Deus ali, aqui e acolá. Eu sou a casa e a morada de Deus. Eu tenho que comungar com os irmãos da fé, para a gente se estimular um ao outro, fortalecendo, ajudando, corrigindo. É isso. Não é para viver no ambiente, porque tem que estar ali. Eles centralizam tudo. Para você ter a vida perfeita com Deus, eles centralizam, exclusivam tudo, igreja, o local, o ambiente, que eles criaram, não Deus. Isso aí não é casa de Deus, não é obra de Deus. Eles falsificam o texto, eles falsificam a palavra. Hebreus 10, 25, quando diz, não deixando vossas congregações, como é costume de muito, não está falando, não deixe sua igreja.
O escritor aos Hebreus não estava se referindo à igreja evangélica, porque naquele tempo eles não tinham igreja, eles não tinham nenhum lugar como um lugar místico, eles não tinham templo, o templo estava destruído, eles se reuniam, é isso que o escritor está dizendo. Não deixe de se reunir, pode ser na casa, na garagem, na praça, mas continue, se reúnam um com o outro, para estar motivando-se um ao outro. Ele não falou de igreja, eles falsificam a palavra. Eu estava vendo agora um vídeo, um pastor pregando e dizendo: o crente que não tem uma igreja, ele não pode estar em comunhão com a igreja, ele não pode estar em Deus, ele tem que ter uma igreja. Olha o que ele falou para justificar essa mentira. Ele citou o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Ele citou esse texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, para tentar mostrar essa mentira dele como verdade. Só que o texto não se refere à comunhão dentro da igreja. Jesus nunca disse que a gente vai ter comunhão um com o outro dentro de nenhuma igreja. O texto fala, ou o texto mesmo explica o que é essa comunhão, aonde eu devo estar para ter comunhão com os irmãos. Se estivermos na luz, quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? A palavra. A comunhão não é pela igreja, o lugar, o ambiente, a instituição que eles criam como casa de Deus, fazendo você pensar que tem que estar lá com a mentira que eles pregam. Eles falsificam a palavra. O texto vai dizer, se estiver na luz, se estiver na palavra, em Cristo. Aí você tem comunhão um com o outro, que está em Cristo também. Porque a nossa comunhão não é de uma igreja, não é por uma igreja, não é por uma religião, não é por uma instituição. A nossa comunhão é pela fé em Jesus, que é vinculada pelo Espírito Santo que habita em nós e nos faz estar nessa concordância e nessa comunhão. Comunhão não é pelo ambiente, é pela fé. Então eles falsificam. Não só isso não, viu, irmãos? Tem muitos outros textos da palavra que eles mostram para vocês, criando uma mentira para vocês viver como se fosse verdade de Deus. Por que vocês estão aí vivendo essa mentira, preso, escravo? O povo é dependente de igreja. O povo é escravo de trabalho, de obra, de vida de igreja. O povo está com a mente cauterizada que se não estiver na igreja, não é de Deus, não tem a Deus, não tem a bênção de Deus, não adora a Deus, tem que buscar a Deus, tem que adorar a Deus, tem que buscar a bênção, tem que receber a bênção. Tudo isso é centralizado aonde? A mente do povo é olhando para onde? Para Cristo, para a palavra, para a igreja. Isso é maldito, isso é anátema. Tira você do alvo, do lugar que você tem que estar. Não é a igreja, é Jesus e a palavra de Cristo. João 15, 7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se você estiver na igreja. Para você firmar sua vida em Deus verdadeiramente, não é dentro de igreja, é em culto, em ritual, em obrigação. Mateus 7, 23. O homem prudente, eu comparo, é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edificou a sua casa onde? Na rocha. Quando ele ouve e pratica o que é a palavra, né? Quando ele está na igreja. Então, meus amados irmãos, despertem, conheçam a verdade e sejam libertos. Amém?